Bom, então vamos nos localizarmos aqui novamente. Tá dando para ouvir, né? Tranquilo, pouca gente. Beleza. E nós estamos no catecismo, né? Na primeira parte, que é dividida em duas sessões. Nós já estamos na segunda sessão, que já são os símbolos da fé, né? Estamos no capítulo 1, que trata de Deus Pai, né? O capítulo 1, ele tem o artigo inicial que diz, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E esse parágrafo, esse artigo, quer dizer, é dividido em 7 parágrafos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sendo que a terra vai entrar, além da criação, a abordagem do pecado, que é o que a gente vai continuar tratando hoje, né? Nós começamos de leve no último encontro a tratar desse parágrafo 7, que começa, eu acho que no número 385, eu acho. Mas nós já nos encontramos, dentro do parágrafo 7, nós nos encontramos no ponto, né, no parágrafo 396, é isso? Vamos começar hoje a ler o parágrafo 396. 395? Não, 85. 85, é? Então pronto, então é isso mesmo. Parágrafo 7 Certo, é começar o parágrafo 7, né? Então pronto, então eu que me perdi aqui um pouquinho. Não, meu amigo, pensando que... Então nós vamos começar o parágrafo 7, é isso? Certo. Deixa eu ver se eu acho que... Agora sim. 385. É isso? É? queda. A gente não leu não isso aí não, né? Eu não, né? Não, pronto, vamos nessa. Oi? Não, tô só testando vocês, se estão espertos mesmo. Então, agora sim. Parágrafo 7, a queda, né? Então, nós já tratamos da criação do ser humano, né? E vamos começar a ler aqui o parágrafo 385. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. No entanto, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males da natureza, que aparecem como ligados aos limites próprios das criaturas. E, sobretudo, a questão do mal moral. De onde vem o mal? Procurava a origem do mal e não encontrava solução, diz Santo Agostinho. A sua própria busca dolorosa só encontrará saída na conversão ao Deus vivo, porque o mistério da iniquidade só se esclarece à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Devemos, portanto, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que é seu único vencedor, né? Ele vai começar a tratar a questão do pecado, sempre resolvendo a questão a partir da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. 386. O pecado está presente na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a esta obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos primeiro de reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus, porque fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história. O que ele está querendo abrir aqui a nossa mente é porque atualmente quer se falar que tudo que acontece de errado, né, tem causas outras que não espirituais, né, como causas psicológicas, como, né, relações econômicas, né? Eu fiz uma coisa errada porque eu fui obrigado porque eu sou pobre, ou então porque eu estava com depressão, ou, enfim. A tendência hoje é buscar qualquer outra causa, né, que não tenha nenhuma raiz
espiritual, né? De fundo espiritual. E o que o catecismo está nos dizendo aqui é que se a gente cair nessa, né, e não atentar para a realidade espiritual da origem dos males, né, do mundo, com sua origem no pecado, a gente vai perder o fio, né, da coisa, né, e perder também a possibilidade de tentar buscar uma correção, vamos dizer assim, né. Então, 387. A realidade do pecado, e de um modo particular a do pecado das origens, só se esclarece à luz da revelação divina. Sem o conhecimento que esta nos dá de Deus, não se pode reconhecer claramente o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de maturidade, fraqueza psicológica, erro, consequência necessária de uma estrutura social inadequada, etc. Só no conhecimento do desígnio de Deus sobre o homem é que se compreende que o pecado é um abuso da liberdade, que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amarem-se mutuamente. Né? Pronto, acabei de antecipar. Né? Então, a gente vai tentar entender que essa questão da liberdade, que o pecado é esse abuso da liberdade, né? E isso é que gera as consequências nefastas tanto do ponto de vista individual, né, para cada um de nós, como nas relações entre nós, seres humanos, e entre nós e o restante da criação, né, que é sempre essa dinâmica essas três, a gente pode pensar como três esferas concêntricas, né, tudo parte de nós individualmente, de mim, e isso vai ter repercussão nas relações interpessoais, né, e também impacto no restante dos componentes da criação, seja as outras pessoas, como o meio ambiente, relações econômicas e sociais, e de justiça, etc. Né? Uma infinidade de aspectos que aparecem nas nossas vidas. Né? Aí ele vai tratar aqui do pecado original, né? Que foi o que deu o start, né? Na questão do pecado. O pecado original, uma verdade fundamental da fé. 388. Com o progresso da revelação, vai se esclarecendo também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha abordado a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não podia atingir o significado último dessa história, o qual só se manifesta à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer Cristo como fonte da graça para reconhecer Adão como fonte do pecado. Foi o Espírito Paráclito, enviado por Cristo ressuscitado, que veio confundir o mundo em matéria de pecado. João 16:8. Revelando aquele que é o seu Redentor. Então, os judeus, até o momento da morte de Jesus Cristo, né, eles estavam ainda em aberto, né, perdidos, né? Porque sabiam das origens, né, pela revelação, Sagradas Escrituras e tudo, do pecado original e das consequências, né, mas estavam esperando a vinda do Messias para resolver o problema, né, só que eles não tinham uma visão clara de como é que isso ia acontecer, ninguém tinha, né, e Jesus veio, passou por tudo que ele passou, né, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e ainda assim ninguém sabia o que ia se decorrer dali, né. E como lá no Evangelho de São João, né, que ele vai dizer várias vezes, Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer para os apóstolos que vai enviar, né, o Espírito Santo, né, o Paráclito, para relembrar, né, e reforçar para os apóstolos tudo que ele tinha ensinado para que se fosse cumprido e divulgado, né, e espalhado pelo mundo, né. E é isso que o parágrafo 388 está querendo dizer, né, que depois que Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus e foi enviado o Paráclito, é que revelou-se realmente o plano completo de Deus, né? Que é a redenção do pecado para todos nós através dos méritos de Jesus, especificamente, né? Como a gente vai ver mais na frente, vai ser mais bem aprofundado isso aqui. 389. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa nova de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo.
A igreja, que tem o sentido de Cristo, sabe bem que não pode tocar-se na revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Se a gente for lembrar, lá no capítulo 3 de Gênesis, né, quando é narrada a questão do pecado original, né, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, falando da criação, né, os 6 dias, né, no primeiro capítulo. No segundo capítulo tem uma narrativa um pouco mais voltada para o ser humano em si, né, que dá aquela descrição da criação de Adão, do barro, e que foi tirada a costela e foi criado Eva, e que Adão foi designado por Deus para nomear todas as criaturas, e que Deus criou Eva como uma companheira que lhe era correspondente, etc, etc. E o capítulo terceiro é que vai tratar da questão do pecado, né? E vai dizer lá que tinha o jardim, que Deus colocou o homem no jardim, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim, e a árvore da vida lá, né? E a serpente veio, né, e ofereceu aquela história toda que a gente já conhece. Conseguiu lá fazer com que Eva comesse do fruto, e ela deu para Adão, e tudo se desenrolou. E no final tem aquela que se chama o proto-evangelho, né? Que quando Deus vem, né, pergunta por Adão onde é que ele está, e Adão diz que estava escondido, que estava nu, né, e tudo mais. E Deus, né, Deus já sabia, né, mas ele faz aquelas perguntas, muitas perguntas que são feitas na Bíblia, né? Bom, Deus não precisa perguntar nada, porque ele sabe tudo, né? Quando ele faz essas perguntas que a gente não quer, a gente às vezes não entende, né? Ele está fazendo a pergunta como um professor pergunta para um aluno, vamos dizer assim, né? Que é para fazer o aluno pensar, né? Se eu perguntar para vocês, né? Pessoal, quantas partes tem o catecismo aqui, né? Eu já sei, né? E eu espero que todos vocês já saibam. Mas eu estou perguntando não é porque eu quero saber, né? Eu estou perguntando para quem eu pergunte, tome consciência daquilo, né? Gilene, quantas partes tem o catecismo? Aí o Gilene vai dizer. Então eu perguntei para que ele trouxesse a consciência dele aquilo que foi chamado. Então quando Deus pergunta lá, né, Adão, por acaso comeste da árvore do bem e do mal? Né? Ele está querendo saber, porque já sabe, né? Ele está querendo fazer agora Adão refletir, né, sobre o ato que ele cometeu e começar a enxergar a gravidade daquilo que ele tinha feito, né? E essas perguntas, pronto, como a gente viu ontem na leitura da missa, né? Quando Deus pergunta o nome de Jacó, né? Foi assim? Qual o seu nome? Deus. Aí Jacó estava para tomar consciência de qual era o nome dele, para ele entender o que ia acontecer na sequência, que Deus ia mudar o seu nome, né? Então, assim, essas perguntas geralmente podem ser interpretadas dessa forma nas Sagradas Escrituras, né? Então, assim, no proto-evangelho, que é onde eu queria chegar, né? É quando Deus vai dizer, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, né? Com a serpente e a mulher, ela te ferirá, a semente dela te ferirá na cabeça, quando tu a ferires no calcanhar, etc. E Deus ali já anuncia que vai enviar, né, essa salvação, né? Mas que para os judeus estava há milhares de anos aí, né, sem saber o que seria e como seria essa salvação, que só seria cumprida realmente com o mistério da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vai seguindo aqui no catecismo, ele vai traçar esse panorama aqui, né? Então, para ler a narrativa da queda, 390. A narrativa da queda, em Gênesis, capítulo 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. A revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Assim como a gente lê o relato da criação, que diz lá, né, que o homem foi criado do barro e nele foi soprado o espírito e tornou-se um ser vivente, né? Isso é uma linguagem simbólica, né? Como a gente falou em algum momento aqui nos últimos encontros, pode ser, como a teoria da evolução explica, né, que de alguma forma os seres primatas, né, as famílias aí dos primatas e tal, em algum momento houve uma diferenciação em que o ser humano, né, surgiu dessas origens primitivas dos primatas, né,
e passou a ter essas características que nós temos hoje, né? E em nada isso contraria a nossa fé, desde que a gente entenda que em um momento específico surgiu um ser humano inicialmente, né, dotado da alma espiritual, e Deus infundiu naquele ser humano a alma espiritual capaz de lidar com Deus. É isso que o Léo Trez explica lá na Fé Explicada, né? Então a ciência, né, vai achando essas coisas, né, essas evidências históricas, arqueológicas, etc. E em nada contradiz as nossas crenças, né, a nossa fé. Desde que a gente sabe que houve esse momento. Em um momento houve um ser humano que foi quem iniciou a nossa caminhada aqui na Terra, dos seres humanos, né? E da mesma forma, o catecismo nos mostra que em um momento específico houve uma falta, um pecado original, né? A partir daí o pecado entrou no mundo. É isso que esse parágrafo está dizendo para a gente, né? Então a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Aí ele vai tratar em alguns parágrafos aqui sobre a queda dos anjos, né? Que a gente pode até dar uma passadinha um pouco mais rápida, assim, para a gente, né? 391. Por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus, a qual, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom criado por Deus. De fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles por si é que se fizeram maus. Então, assim, essa é a primeira grande verdade de fé que a gente tem que entender, né? Porque existiam algumas heresias no começo do cristianismo, no chamado gnosticismo, que falavam que existiam dois deuses, né? Um que criou a parte boa, espiritual, e outro que havia criado a parte material, que era ruim. E isso deu muito problema, né? Deu muito problema, e a igreja teve que se debruçar sobre esse tema e definir como verdade de fé se Deus poderia criar alguma coisa má em si, né? Então, nessas investigações aí, a igreja chegou a essa formulação, né? Que Deus não podia... Né? Não é que a igreja chegou a essa formulação, né? Chegou a formular esse dogma, essa verdade de fé, baseado na revelação e no entendimento da realidade, como ela funciona e como foi revelado por Deus, né? Então Deus criou tudo que criou, é bom. Está lá escrito no Gênesis também, né? E Deus, quando viu, né, no sétimo dia, olhou para a sua criação e viu que tudo era muito bom, né? E em algum momento, né, um anjo, né, resolveu se rebelar e não aceitar, né, não seguir, não amar a Deus, né? E levou consigo a terça parte, né, das criaturas angélicas criadas, como tá, acho que era no Apocalipse que está dizendo isso aí, né? Caíram como estrelas, né? Um terço dos anjos, etc. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar muito bem claro, né? Deus criou tudo bom e, em algum momento, alguns indivíduos, né, pessoas, que os anjos são pessoas, decidiram livremente por não amar e não servir a Deus, né? Então, essa é a questão que está por trás da realidade do pecado original dos seres humanos, né? Então, vamos em frente. 392. A Escritura fala de um pecado destes anjos. A queda consiste na livre opção destes espíritos criados, que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e seu reino. Encontramos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais. Sereis como deuses, né? Gênesis 3, 5. O diabo é pecador desde o princípio, o pai da mentira, né? Como está lá no Evangelho de São João. 393. É o caráter irrevogável da sua opção e não uma falha da infinita misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte, né? Então, assim,
Os anjos, né, são criaturas, não têm corpo, né, eles são só espíritos, então eles não têm, e eles tinham uma inteligência muito superior à nossa, a vontade muito superior à nossa, o conhecimento de Deus muito superior ao nosso, e mesmo assim eles decidiram por não servir. Esse é que é a base do caráter irrevogável assim, do pecado deles. Não tem como eles se arrependerem, né? Eles decidiram por isso e pronto, e ponto final. É por isso que o pecado dos anjos não tem perdão, né? E no nosso caso, uma questão similar a essa se dará no momento da nossa morte, né? A gente tem esse período aqui de vida terrena para servir ou não servir a Deus, né? E no momento da morte, a nossa vida eterna está consolidada, né? Seja para a aproximação ou para o afastamento eterno de Deus, né? Então são realidades paralelas, né? Aquilo que aconteceu no mundo espiritual tem o seu paralelo na nossa vida também espiritual, mas com esse segmento esse intervalo na nossa vida terrena, né? 394. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama o assassino desde o princípio, e que chegou ao ponto de tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus. Dessas obras, a mais grave, em consequências, foi a mentirosa sedução que induziu o homem a desobedecer a Deus, né? Então, assim, quando Jesus vai dizer lá, né, o São João vai dizer que o diabo é assassino, é homicida desde o princípio, ele está falando da morte espiritual, né? A morte eterna, que é a verdadeira morte, né? Assim, ele não mata a gente diretamente, né? Ele faz com que nós livremente e conscientemente escolhamos a morte eterna, né? O afastamento eterno de Deus. Ele nos induz, nos tenta, age dessa forma, mas isso não pode ser retirada, com isso não pode ser retirada a nossa responsabilidade, né? 395. No entanto, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas de qualquer modo criatura, impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação, por ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual e indiretamente também de natureza física, a cada homem e à sociedade, essa ação é permitida pela divina providência, que com força e suavidade dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, assim, essa é a grande questão, né? A gente nunca vai entender completamente por que Deus permite, né, essa ação do diabo, né? Mas, como diz aqui no parágrafo, né, Satanás e os seus anjos são criaturas, né? É como, acho que Santo Agostinho que usa a imagem do cachorro acorrentado, né? Santo Agostinho, né? Ele diz que o diabo é um cachorro acorrentado. Ele age, ele é que tem, né? Mas se a gente fizer a nossa parte, a gente não vai ser atingido por ele, né? Se a gente não se aproximar imprudentemente, né, desse cachorro acorrentado, ele não vai nos pegar, né? E o próprio Santo Agostinho vai trabalhar melhor na questão do mal permitido, né? E que desse mal se extrai um bem muito maior por Deus, né? Como a gente vê nesse versículo. Para mim, um dos mais importantes da Sagrada Escritura, né? Que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mesmo as desgraças, né? E aí, nós vamos chegando aqui no parágrafo 396. Pronto, era aqui que eu achava que a gente ia começar hoje. 396. Agora sim o catecismo volta novamente a falar mais especificamente de nós, seres humanos, né? Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu na sua amizade. Criatura espiritual,
o homem só pode viver esta amizade na modalidade da livre submissão a Deus. É isso o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que o comeres, morrerás. Está escrito lá em Gênesis. A árvore de conhecer o bem e o mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. O homem depende do Criador, está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. Bom, aqui é o centro da coisa, né? Como a gente até falou em alguns momentos também, questão da ciência, né? Quando o homem começa a entender melhor a realidade e agir sobre ela, ao ponto de, insuflado pela soberba, né, querer decidir ultrapassar esses limites, né? Então, como a gente viu em algumas situações muito gritantes, né, como clonagem, né, humana, como experimentos biológicos, como intervenção direta na vida, né, questões reprodutivas de fertilização in vitro, né, que você cria ali diversos embriões, cria não, né, você faz o que quer com aqueles embriões ali, congela, joga fora, descarta, né? Então, assim, nesse momento, é o que ele está dizendo aqui, né? O homem achando ser o conhecedor do bem e do mal, ou seja, aquele homem que faz esse ato, ele está dizendo, não, jogar esses embriões fora, descartá-los, não é mal. Né? Então, ele está se arrogando ali o princípio que é divino de dizer e determinar o que é bom e o que é ruim, o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado, né? Então aí ele tem essas frases aqui que são muito, né, enfáticas, né? O homem depende do Criador, está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. Então a liberdade não é fazer tudo que a gente quer na hora que a gente quer, né? E sim agir guiados pela razão que Deus nos deu, né, que está escrito aí no começo, né, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus é essa alma capaz de conhecer a verdade e de amar o que é realmente bom, né? Mas a gente só pode viver essa amizade com Deus se a gente for submisso a essas leis que Ele criou, né? Ele criou o mundo assim, né? Ele criou o homem daquele jeito que a gente falou, né? Ele criou o homem com inteligência, com vontade, como um ser social, né? Não existe ser humano individualmente, né? Mesmo, como eu acho que eu falei no outro encontro, né? Mesmo os exemplos fictícios que a gente vê aí na literatura e tal, como aquele Mowgli, né? O menino lobo, né? Que é um menino que foi criado por animais, não sei o quê. Mesmo para isso, para criar uma realidade dessa, aquele autor, aquele escritor, teve que dar um comportamento humano para aqueles animais que o criaram, né? Então o urso, a pantera, não sei quem, agiam naquela ficção como seres humanos, porque é impossível nós cogitarmos a existência de um ser humano no pleno, né, nas suas ações, na sua vida, sem ser relacionado com outra pessoa. Por isso que Deus criou o homem e a mulher, né? Então o homem se relaciona com outra pessoa, né? E como é que Deus criou isso? Como seres sexuados, homem e mulher. Está lá escrito, né? Deus, vou criar um auxiliar que ele seja correspondente, que ele seja adequado, né? Então Deus não criou do homem outro homem, né? Ele criou uma mulher que, se a gente observar, né, tanto fisicamente como emocionalmente, espiritualmente, somos complementares, né? Então, assim, isso só do ponto de vista dessa questão aí. Mas em todas as relações humanas e entre os homens e a criação, existem essas leis que vão ser, né, vão ser melhor discorridas no catecismo ao longo das próximas partes, né? Especialmente na seção dos mandamentos, né? Então ele vai mostrando que não tem como não ser desse jeito, né? Já vi em algum lugar, não lembro aonde, né, que esse pessoal que entende de direito, de justiça, né, e tal, nunca conseguiram um resumo mais perfeito da lei natural, que é a lei que rege as nossas vidas e relações humanas. E nenhuma sociedade tem um resumo tão perfeito como os 10 mandamentos, que
consegue abarcar todas essas questões, né? Então, esses mandamentos seus corolários, ou seja, o que decorre desses mandamentos, são esses limites, né, que geram as leis da criação e as normas morais que regulam o exercício da liberdade. Então, a gente só está sendo realmente livre se a gente andar nesse caminho trilhado por Deus, né? 397. Primeiro pecado do homem. Tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. Abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem. Quer dizer, o primeiro pecado do homem consistiu na desobediência, né? Pelo abuso da sua liberdade. Daí em diante, todo pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade, né? E uma vez eu vi também alguém explicando isso aqui, que ele faz assim, que a gente tende a pensar, né? O oposto da fé, né, é a falta de fé, né? Ou seja, a desconfiança, né? Mas esse autor dizia o seguinte, que o oposto da fé, na verdade, é a desobediência, né? Que na verdade é meio que como uma consequência, né? No momento que você não confia naquele em quem você devia confiar, fatalmente você vai desobedecer, né? Então, assim, a obediência decorre dessa autoridade de quem, né, provê a gente, de quem nos dá sustentação, sustento físico mesmo, biológico e material e tudo mais. Então nós obedecemos nossos pais na medida em que os nossos pais cumpram com as suas funções de quê? De nos sustentar, de nos orientar, né, e tudo mais. Então essa ação dos nossos pais em nos sustentar e nos criar da melhor forma possível nos dá internamente a sensação de dever obedecê-los, né? Mas no momento que a gente começa a desconfiar dos nossos pais, né, quando o nosso pai diz, né, não faça tal coisa que vai ser prejudicial. E muitas vezes nosso pai não sabe explicar pra gente por que a gente não deve fazer aquela coisa. Diz, não faça e pronto, porque eu estou mandando. Se você desconfia, qual é a consequência disso? Você vai acabar fazendo a coisa que seu pai mandou não fazer, né? Então, assim, é isso que esse parágrafo está dizendo, né? A gente abusa da nossa liberdade, né? A nossa liberdade, quando a gente está dentro da nossa casa, dos nossos pais ainda, a nossa liberdade vai até o ponto de onde nossos pais permitem a gente fazer ou não fazer algo, né? Então, se eu abuso dessa liberdade, por desconfiar que meu pai não está querendo a melhor coisa para mim, eu acabo cometendo o ato errado, né? Então, basicamente é isso que aconteceu, né? O homem desconfiou, ou seja, o Satanás veio lá, jogou uma conversa, o homem passou a não confiar mais plenamente em Deus, Adão, né? E o fato terminou na desobediência, né? 398. Neste pecado, o homem preferiu-se a si próprio do que a Deus, né? E por isso desprezou a Deus. Optou por si próprio contra Deus, contra as exigências de sua condição de criatura, e daí contra o seu próprio bem. Constituído num estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus em vez de Deus, e não segundo Deus. Essa citação é de São Máximo Confessor, que viveu mais ou menos no ano 600 e alguma coisa. Morreu em 662, parece. Bom, o fato é isso, né? A mudança de como é que eu posso dizer? De onde você está apontando a sua vida, né? É o que se chama, né? Foi uma frase que eu vi, que eu decorei, assim, que eu achei que fez muito sentido, né? Que o amor é um vetor que aponta para fora, né? A gente estuda em física, vetor, né? Vetor é para onde as coisas apontam, né? Vocês ainda vão ver física, né? Ainda não viram nada de física, não, mas vocês vão ver. O vetor é como se fosse uma seta, certo? Então o amor é uma seta que aponta para fora. Ou seja, o amor nos leva a sairmos de nós mesmos e nos dirigirmos para fora. Que fora? Aí pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seu trabalho, pode ser a humanidade de uma forma geral, pode ser as árvores, se você virar um ecologista, pode ser os cachorros, se você virar um defensor dos direitos dos animais, não interessa. O que interessa é que o amor nos leva para fora, seja ordenadamente ou seja desordenadamente, né? E aqui ele está dizendo que é isso, né?
Qual é o oposto do amor? É o egoísmo, né? É quando o vetor, a seta, vira de fora para dentro, né? Então tudo que a gente faz é pensando em nós mesmos, né? Então eu vou fazer isso porque eu quero, porque vai ser bom para mim. Não interessa que os outros se lasquem, né? Se der bom para mim, tá bom demais. Então essa oposição do amor que nos leva para fora contra o egoísmo que nos leva para dentro, né? Para olhar somente para nós mesmos, né? Então, aí eu tirei aqui essa reflexão também do livro da Fé Explicada, né? Que ele fala assim, né? Que um bom pai não se satisfaz apenas com o essencial. O essencial, quer dizer, o mínimo, né? As obrigações por lei, né? Quer dizer, hoje em dia tem um sistema legal aí, né? Então, se eu sou pai de uma criança, eu tenho determinadas obrigações legais, né? Eu tenho que fazer isso, aquilo outro, né? Dar comida, dar abrigo, fornecer educação e não sei o que, né? Só que um bom pai não se satisfaz só com isso, né? Um pai amoroso dará tudo que contribua com o bem-estar e a formação dos seus filhos, né? Então a gente quer dar mais para os nossos filhos, né? Sempre, né? Você vai querer que ele seja, né, virtuoso, que seja uma pessoa feliz, que seja uma pessoa honesta, ou seja, a gente sabe as virtudes e quer que nossos filhos, inclusive, nos superem nessas virtudes, né? Então, Deus, como um pai amorosíssimo, ele quer isso de nós, né? É a história do padre Paulo Ricardo sempre fala, né? O catolicismo do salário mínimo, né? A gente aprende, quando muito, né? Aprende os 10 mandamentos, né? E pronto, né? Então, se a gente fizer cumprir os 10 mandamentos, tá no 0 a 0, tá bom, né? Então, isso aí é o pai que se separou da mãe e que o juiz diz que a pensão dele é tanto, é um salário mínimo, né? Ó, você, pronto, a partir de hoje você separou da sua mulher, você tem um filho com ela, pronto, pois você está obrigado a dar um salário mínimo. Pronto, então esse pai vai dar só aquele salário mínimo, né? Vai dar aqueles R$ 1.000 e acabou. Se não é assim que acontece, é muito, né? Abandona, nunca mais quer mal ver e tudo mais, e perde mesmo o vínculo, e o amor se desfaz ou fica muito fragilizado, né? É isso que o divórcio traz, né? Uma família que se juntou para que aquela criança, né, ou aquelas crianças se desenvolvessem em plenitude, no momento que se separa, vira o salário mínimo, né? E muitas vezes o que é que acontece com o salário mínimo? Nem isso, né? Aí o pai deixa de pagar, aí a mãe entra na justiça e tome cadeia, né, por cidadão, né? Então, assim, o que é que isso quer dizer para nós, que o padre Paulo fala, nesse catolicismo de salário mínimo? Se a gente buscar ficar só em cima da risca dos 10 mandamentos, daqui a pouco a gente vai deixar de pagar os 10 mandamentos, né? Vai começar a pecar e vai cair fora. Porque ficar no 0 a 0 é um convite para sair do jogo, né? Então é o que ele diz, né? Então a gente não pode ficar com essa mentalidade do salário mínimo, ou seja, só cumprir os 10 mandamentos, mas começar a fomentar as virtudes do amor, da generosidade. Então, se eu tenho a obrigação de ir para a missa só no domingo, eu vou generosamente tentar ir mais, pelo menos uma vez por semana mais, ou duas, e daqui a pouco você vai crescendo nisso aí. Se eu rezo só um Pai Nosso de manhã e uma Ave Maria para dormir, eu vou começar a ter uma rotina de oração melhor. Se eu tenho um determinado defeito dominante, eu vou tentar combater ele, assim a gente tentar crescer espiritualmente, né? Deus deu aos nossos pais a natureza e os dons. Isso também é da fé explicada, né? Que também vai aparecer no catecismo já. Quer dizer, Deus deu aos nossos pais, ou seja, aos nossos primeiros seres humanos, a sua natureza. Que é o quê? Aquilo que a gente já falou. Um ser vivo, animal, racional, social, sexuado, feito para interagir com os outros, com a criação, etc. Mas Deus deu também os presentes, os dons, que eram coisas que não faziam parte da nossa natureza, que são os dons preternaturais e sobrenaturais. Quer dizer, simplificando, né? Os dons preternaturais são dons presentes que Deus nos deu aos nossos pais, nossos primeiros pais, que não são incompatíveis com a natureza humana, mas que são muito superiores. Ou seja,
os nossos primeiros pais não sentiam dor, não tinham sofrimento, não iriam morrer, que isso faz parte da natureza humana. Mas Deus deu como presente para eles: ó, vocês não vão morrer, vocês vão viver em amizade comigo, vocês não vão morrer, não vão ter sofrimentos físicos nem morais, vocês não vão ter conflitos entre si, o homem não vai brigar com a mulher, nem com a criação e tudo, etc. E os dons sobrenaturais, que está acima da natureza humana, que é o fato de poder ter amizade direta com Deus, né? E Deus passeava todas as tardes e conversava com Adão ali no jardim, né? Isso aí quer dizer, isso aí simbolicamente mostra que Adão tinha esse contato íntimo com Deus, né? Então, assim, isso tudo era presente, né? Deus deu de graça para nós, né? E foi isso que foi perdido com o pecado, como a gente vai ver aqui na sequência, né? E aí a gente vai poder entender melhor essa parte. 399. A Escritura refere às consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original, têm medo daquele Deus de quem se fizeram uma falsa imagem, e de um Deus ciumento das suas prerrogativas. Quer dizer, no momento em que eles pecaram, né, eles perderam essa graça santificante, ou seja, o estado de santificação original, o estado de justiça original, é chamado de várias formas isso aí, que nada mais é do que a gente conhece hoje como a graça santificante, né, que é a capacidade de relacionamento direto com Deus, né? E com isso houve uma desordem geral deles individualmente e deles com o resto da criação, né? E aí eles passam a desconfiar de Deus, a desconfiar uns dos outros, né? Começa logo, né? Adão, você comeu da árvore? Comi porque a mulher que o Senhor me deu, né? Você que tu me deste, ele fala assim, né? Me fez comer. E você, por que você comeu, mulher? Porque a serpente, que é um animal que o Senhor criou também, né? Pegou e me enganou. Quer dizer, um vai botando a culpa nos outros, né? Então, assim, no momento mesmo em que a desordem, tudo descamba no erro e na desordem mesmo, né? Antes da queda não havia... Isso aqui não é do catecismo, é da fé explicada, né? Antes da queda não havia ignorância ou fraqueza. Ou seja, é mais uma coisa que a gente deve pensar, né? Mas Deus foi muito rigoroso com Adão e Eva e tal, porque só porque eles fizeram um ato, né? Foi um pecado tão grave, tá, etc. Mas a gente tem que ver isso, né? Que Adão e Eva foram criados num estado de santidade original, ou seja, eles tinham total controle das suas paixões, né? Ou seja, a sua parte racional, a sua inteligência, dominava totalmente as suas paixões, né? A sede por prazer, a ira, essas paixões que foram colocadas por Deus na nossa natureza humana, eram controladas por sua inteligência, em Adão e Eva antes do pecado. Então, não havia essa desordem. E outra coisa, a inteligência deles, por isso, era muito mais apta a reconhecer a verdade. Então nós, coitados, a gente, para entender uma coisa, a gente passa aqui não sei quantos anos lendo esse catecismo e ainda não entende quase nada, né? Mas eles não tinham esse embaçamento, esse embotamento da inteligência, né? Tanto que Deus vai dizer lá: Adão, você que vai nomear tudo que tem na criação. E os animais passavam na frente dele e ele nomeava. Isso aí não é, pronto, isso aqui é cachorro. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer, né? Que ele simplesmente deu esse nome. Isso está querendo dizer que Adão olhou para um cachorro, por exemplo, e viu o que é, na sua totalidade, o que é um cachorro, e entendeu toda a sua essência, sua natureza canina, vamos dizer assim, e deu esse nome, entendendo tudo isso. E todos os animais, e de todas as plantas, e de tudo que existia, entende? Para a gente entender o grau de perfeição que era a inteligência desses nossos pais antes do pecado, né? E depois do pecado a gente virou nós, né? Eles viraram como nós somos, né? Aí pronto, aí começa a não entender mais nada e a perder a capacidade de agir como seres humanos em estado de perfeição, né? Então eles pecaram com total clareza e domínio das paixões. Ou seja, não havia atenuantes, não havia desculpas, né? A gente sabe que hoje, até no sistema jurídico, tem, né? Se você agiu sob forte emoção, né?
numa briga, uma confusão, um cara mata o outro. Se for provado, assim, dentro do processo jurídico, que ele agiu sob forte emoção, isso é um atenuante, né? Ou então, se for provado que a pessoa, por exemplo, uma mãe que tem um caso de depressão pós-parto e negligencia a criança morre. Se for comprovado que ela realmente estava nesse estado de depressão grave, a pena dela, o crime dela, vai ser atenuado. Então, nós temos esse reconhecimento que nós somos falhos nas nossas avaliações, e isso é influenciado pelas diversas paixões que a gente está sujeito, né? Então, a gravidade da ofensa é proporcional à dignidade do ofendido e à malícia envolvida no negócio. Então, isso aí também é muito batido, né, nos meios católicos, né? Assim, de acordo com a dignidade de quem é ofendido, né? O Padre Paulo sempre usa esses exemplos, né? É diferente eu arrumar uma confusão e esculhambar, sei lá, uma pessoa que eu desconheço na rua, né? A pessoa me deu uma fechada no trânsito, eu chamo ele de alguma coisa e tal, ou mesmo chega a ter questão de violência física, etc. Isso é diferente de eu fazer esse mesmo ato contra a minha mãe, por exemplo, né? Eu bater na minha mãe ou eu injuriar a minha mãe, né? E em grau extremo, ofender a Deus, que é a quem a gente não tem nenhuma grau de proporção com relação às relações humanas, né? Então, o grau da ofensa está ligado ao grau da pessoa a quem a gente ofende. E a malícia também, né? Que é diferente, vamos tratar do mesmo caso, do mesmo exemplo. Se eu mando minha mãe para um lugar, né? Para aquele lugar, né? É diferente se eu estou, por exemplo, sobre forte emoção aí, né, no caso, ensandecido por uma raiva muito grande e faço uma ofensa dessa, do que eu deliberadamente chegar em casa e falar, a senhora vai para o inferno e tal, né, falar com esse grau de malícia, né? Então, assim, esses dois pontos, né, o grau de malícia envolvido, ou seja, o grau de consciência, de frieza e de deliberação que eu tenho ao fazer um ato, e contra quem eu estou fazendo aquele ato, né? Então, assim, isso tudo nos dá assim a entrever o tamanho do pecado de Adão e Eva, né? Que não é como o que nós cometemos. O mais grave, o pecado mais grave que a gente possa cometer, né? A gente não comete com total consciência, assim, como Adão e Eva tinham ao fazer esse ato, né? Então, é mais ou menos para a gente ter esse grau de proporção, né? Então, assim, isso aqui a gente iria muito longe, né? Mas, assim, foi uma reflexão que eu vi esses dias, muito boa, palestra do Álvaro, um podcast do Álvaro Siviero. É um pianista brasileiro, muito reconhecido internacionalmente, já tocou até para o Papa, fez um recital para o Papa lá em Aparecida e tudo mais. Ele deu uma entrevista essa semana, um podcast conhecido, católico, Anima. Muito bom, vale a pena assistir. Ele fala muito de música, mas ele fala de muitas outras coisas. É um cara muito inteligente e culto, né? E ele faz essa reflexão do que seria esse inferno, né? Essa condenação eterna que a gente acaba incorrendo se a gente terminar a nossa vida em inimizade com Deus, né? Aí ele faz uma reflexão assim, como se fosse uma pessoa que viajou, né? E passou aí 30 anos fora do país, né? E volta de volta para sua casa e sabe que o seu melhor amigo vai recebê-lo no aeroporto, né? Então, à medida que ele vai se aproximando, o avião chegou, aí você vai descendo e tem aquela fila para sair e tal, e você vai vendo aquele seu amigo ali, você vai se enchendo de esperança e de alegria que vai encontrar aquele grande amigo, né? E, de fato, você encontra. E dá aquele abraço e tal, e começa a ter novamente a relação com aquele seu amigo, por exemplo, né? E isso traz uma alegria enorme, né? Mas se ao mesmo tempo você tiver cometido um agravo, né, contra esse seu amigo, né, com qual vergonha e tristeza você não vai reencontrá-lo, né? E assim, aí ele vai nessa reflexão, ele vai dando saltos, né? Ele vai fazendo a gente tomar consciência de determinadas coisas que a gente é chamado a ser, né? Então, um talento que ele tem, por exemplo, no caso dele, ele é músico. Ele tem um talento muito grande, tocar piano, né? Aí, se ele percebe que ele tem esse talento e deixa isso passar, né?
e não desenvolve aquele talento, né, que está bem, bem desenvolvido na parábola dos talentos lá de... Com que cara ele vai chegar diante de Deus, né? E Deus vai dizer assim, ó, eu te dei isso aqui, né? E você deixou para lá, né? Aí você vai ver, por pura preguiça ou por pura negligência eu deixei esse meu talento ir embora. Aí ele dá um outro passo, né? Na nossa profissão, né? No meu caso, sou médico. Aí ele me deu esse talento aí, de ser médico e tudo mais. E quantas vezes eu não deixo, né, de ser generoso, de ser caridoso, de ser, ou de atender com maior grau de atenção a meus pacientes? Por deliberação minha mesmo, por preguiça, porque naquele dia eu estou pensando em outra coisa que eu vou fazer depois que eu terminar. E assim, todos nós em nossas atividades, né? E como é que eu vou olhar para isso, né? Digo, ó, quando eu morrer, né, que eu vou ser chamado ao meu juízo particular, e Deus vai me mostrar, ó, nesse dia aqui, essa pessoa que você atendeu mal, isso decorreu em vários outros problemas. Bem que ela não tenha morrido, mas decorreu em vários outros problemas. Ela continuou doente e brigou com o companheiro e descontou nos seus filhos, e gerou uma cadeia que a gente não consegue controlar de desordem, né? Então eu vou ficar muito triste com isso, né? E isso assim vai aumentando, ele vai aumentando essa reflexão, isso com relação à nossa família, aos nossos filhos, nossos companheiros, esposa e tudo mais. E que maior ainda com Deus, né? Quando a gente chega, ó, você tinha o dom imenso de ter contato comigo aqui, foi isso que você foi chamado para ser, foi ser meu amigo e você deixou passar porque quis mesmo, né? Então assim, esse aqui é o inferno, né? Porque você vai romper essa relação de forma definitiva, né? Não vai ter mais volta, e você vai passar a eternidade olhando para aquilo que você perdeu, né? E ainda em parceria com um bocado de capeta e demônio e outros pecadores que fizeram a mesma coisa. E o pior é que nem um amigo desses aí para tomar cachaça e pra gente esquecer, não vai ter, né? Porque hoje é assim, né? Se você faz uma besteira, o cara chama um amigo e vai beber cachaça para esquecer, ou vai usar droga, ou vai fazer qualquer outra coisa, né? Mas nesse fato aí, final não vai ter mais, porque os outros vão estar na mesma situação que nós e vão se odiar mutuamente e tal. Então a gente não consegue ter noção disso aí, né? De quão insuportável seria uma realidade dessa, né? Então assim, eu faço convite a exortação para vocês assistirem essa palestra. Não é uma palestra, não é uma conversa, né? E é muito interessante a forma que ele fala, né? E eu achei que encaixou aqui com a nossa ideia, né? Então voltemos aqui ao nosso catecismo, né? 400. A harmonia em que viviam, graças à justiça original, ficou destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões. As suas relações serão marcadas pela cupidez e pelo domínio, né? Que Deus vai dizer lá, né? Para a mulher, né? Você ficará atraída pelo seu marido e ele te dominará, né? Até sob violência, né? Então assim, toda a harmonia vai ser quebrada, né? A harmonia com a criação também se desfez. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Enfim, vai concretizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó de que foi tirado. A morte faz a sua entrada na história da humanidade. Então é isso. A gente não é levado a pensar em nada, na verdade, né? Mas assim, essa é uma das coisas que a gente não é levado a pensar. Na consequência dos pecados, né? O mais fácil da gente pensar, porque é o mais grotesco, assim, mais gritante, é o pecado do adultério, por exemplo, né? Contra o sexto mandamento. Então, assim, qual é essa gravidade tão, né, assim, a gente não para pensar nas consequências que pode surgir de um ato desse. Então, um marido trai a sua esposa, certo, beleza. O que é que de ruim pode ser gerado disso aí? A gente não consegue calcular, porque é tanta coisa, né? Se de repente, num caso desse extraconjugal, a outra pessoa engravida, né? Então você acaba de gerar uma vida de forma tal que aquela criança não vai ter acesso a uma família minimamente estruturada,
não vai ter acesso, né, a um pai e uma mãe e a uma família com toda a sua amplitude, né? Avós, primos, parentes, vai ser uma coisa totalmente perdida. Aquilo ali vai gerar impactos, né, sociais, psicológicos naquela criança irremediáveis, né? E você, com muita probabilidade, você criou uma vida que vai ser condenada ao inferno, né? E assim, é claro que ele tem liberdade de não o ser, né? Mas a gente sabe, se você vai ver as estatísticas, que acho que é 80 e tantos por cento dos homens criminosos presos, acho que era 80 e tantos por cento a estatística que eu vi, são filhos de pais divorciados. Então, assim, ou de pais divorciados, não, de famílias que não são pai e mãe dentro de casa, né? Seja divorciado ou seja essas relações extraconjugais, por exemplo. Então, assim, você tá fora todas as implicações de confiança da sua esposa, da perda também da sua interação dentro do seu próprio lar, com seus próprios filhos. Enfim, é uma cadeia tão imensa de desordem que a gente acabou de cometer só com um ato, que é difícil a nossa mente abarcar, né? E isso com todos os atos. O pecado contra o sétimo mandamento, não roubar, né? Você furta uma determinada pessoa, rouba ou comete uma injustiça, uma desonestidade, e a gente não sabe o impacto que vai ter aquilo ali no emprego de outras pessoas, dos políticos aí, né? Corrupção, a cadeia que se desenrola, né? Um dinheiro tirado lá em cima numa canetada de um político termina em quantas pessoas mortas por falta de assistência no sistema de saúde, por exemplo. Uma sentença dada de forma desonesta por um juiz vai gerar quais repercussões na vida daquelas pessoas diretamente impactadas por aquela sentença. Então, assim, se a gente parar para pensar nessas coisas, a gente vai ver a enormidade que é realmente um único pecado, né? E imagine aqui, né? Por esse pecado inicial, entrou o pecado no mundo, né? Como a gente vai ver. Então, a partir de agora, todos os seres humanos estão inclinados ao pecado. Imagine, né? Se a gente não consegue imaginar a repercussão de um pecado, de uma pessoa, em um mandamento, imagine de todas as pessoas inclinadas ao pecado em todos os âmbitos da lei divina, né? Então, assim, é uma coisa incomensurável, né? Então a gente segue. 401. A partir desse primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inundou o mundo. Pronto, aí ele vai dar uma pequena sequência aqui, né? O fratricídio cometido por Caim na pessoa de Abel, a corrupção universal como consequência do pecado. Na história de Israel, o pecado manifesta-se com frequência, sobretudo como a infidelidade ao Deus da aliança e como a transgressão da lei de Moisés. Mesmo depois da redenção de Cristo, o pecado manifesta-se de muitas maneiras entre os cristãos. A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja não se cansam de lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que é que ele está querendo dizer aqui? Mesmo depois da redenção de Cristo, o pecado manifesta de muitas maneiras, ou seja, na época de Cristo, quem é que imaginava que um dia ia se inventar negócio de reprodução assistida, de fertilização in vitro, de aborto, como política de governo, né? Imagine só, né? O governo fomentando o aborto, por exemplo. Ou então, quem é que imaginava que um dia um homem ia criar uma bomba atômica, que uma bomba conseguia matar milhões de pessoas ao mesmo tempo, milhares de pessoas, né? Então, assim, é isso que ele está dizendo aqui. O pecado é uma coisa tão incomensurável, né? Tão inimaginável, que hoje a gente se escandaliza com o que tem aí, mas daqui a 10 anos vai aparecer muito mais coisa que a gente não tinha nem ideia de que ia aparecer, né? Então, assim, é o que a gente vai ver no final aqui. É uma batalha espiritual que vai ser gerada através de todas essas tensões, né, que aparecem, né? O que a revelação divina nos dá a conhecer concorda com os dados da experiência. Quando o homem olha para dentro de seu próprio coração, descobre-se inclinado também para o mal e imerso em muitos males que não podem provir do seu Criador, que é bom, como a gente já viu, né? Muitas vezes, recusando a conhecer Deus como seu princípio, o homem perturbou, por isso mesmo, a sua ordenação para o fim último e, ao mesmo tempo, toda a harmonia consigo próprio, com os outros homens e com toda a criação. Sempre essa dinâmica, né? A gente vê que o catecismo é muito pedagógico, ele vai sempre retomando coisas que foi explicada anteriormente, né? 402. Eu queria fazer um esforço de terminar
essa sessão, que eu acho que vai até o 420 por aí, porque assim, basicamente a gente já meio que já tratou, vai ser mais uma leitura mesmo corrida, né? Acho que vale a pena que a gente encerra um ciclo do primeiro artigo aqui do Credo, né? 402. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. É São Paulo que afirma, pela desobediência de um só homem, muitos, quer dizer, todos os homens, se tornaram pecadores. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Assim como o pecado de um só veio para todos os homens à condenação, assim também pela obra de justiça de um só, que é Cristo, virá para todos a justificação que dá a vida. Então ele faz essa oposição, né? 403. Depois de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e a sua inclinação para o mal e para a morte não se compreendem sem a ligação com o pecado de Adão e o fato de ele nos ter transmitido um pecado de que todos nascemos infectados e que é morte da alma. A partir dessa certeza de fé, a Igreja confere o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram qualquer pecado pessoal. Aí que tá, né? A gente fica assim, mas eu não tem nada a ver com isso, né? Adão foi lá e eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas é o que acho que até nesses próximos números aqui a gente vai ver, né? Que o pecado original é um estado, não é um pecado pessoal, né? Não foi eu que comi o fruto lá da árvore, né? O pecado original é um estado de desordem que a gente está imergido, né? Imerso. Ou seja, esse estado de desordem nos inclina ao mal e ao pecado e à morte. Mas com a nossa liberdade, nós podemos lutar contra isso. E como é que a gente pode entender isso? Né? Assim, é muito fácil. Se meu pai tivesse tido, por exemplo, a oportunidade de, sei lá, ganhou na loteria, né? Papai ganhou na loteria. Mas, por desleixo, ele perdeu o bilhete e não foi pegar na data certa, lá não compareceu para receber o prêmio lá, o dinheiro e tudo mais, e beleza. Passou e perdeu. Então, assim, esse fato de ele ter perdido uma coisa que ele iria ficar bem financeiramente, dar uma condição melhor para sua família, etc. Eu estou usando um exemplo extremo para ficar bem caricato, né? Aí os seus filhos iriam ter uma condição melhor de vida, e assim os seus netos, e etc. Ele condenou os seus filhos e os seus descendentes a um estado de pobreza por uma irresponsabilidade dele, né? Pelo fato de ele não ter ido buscar aquele presente que estava reservado para ele. Eu tenho culpa, por exemplo, eu teria culpa nisso? Os filhos teriam, os netos? Não teria culpa. Mas estariam imersos no estado de pobreza ou de, pelo menos, de condição financeira inferior por conta de uma situação de outra pessoa, né? Então, assim, esse estado que a gente está, de inclinação para o pecado, não é culpa pessoal nossa, mas a gente decorre da desordem adquirida lá pelo nosso primeiro pai, Adão, né? Então, o Léo 13 vai dizer isso na Fé Explicada, né? Nós não perdemos algo a que tivéssemos direito, mas apenas aos presentes que nos foram dados, né? Então, assim, nós não tínhamos direito à imortalidade, a contato direto com Deus, porque, por exemplo, os bichos não têm, né? Deus criou os bichos, estão aí, né? Eles não têm missa, não têm oração, não tem nada disso, né? Mas nós tínhamos, e nós perdemos esses presentes. Então é como se fosse esse paralelo que eu fiz aí, né? Mas pelo batismo, ou seja, pelos méritos de Jesus, Deus nos devolve o que realmente importa, que são os dons sobrenaturais. Com o batismo, nós somos perdoados do pecado original, mas nós não recobramos esses presentes que a gente tinha, né? Como a imortalidade, a falta de sofrimento e tudo mais. Mas a gente recupera o que realmente importa, que é a capacidade de nos unirmos a Deus na vida eterna, né? Então, assim, nós não devemos reclamar do que nos falta, que é essa
parte, né? Mas bem dizer a misericórdia de Deus, né? Que nem precisava ter nos criado, nem precisava ter mandado ninguém para resgatar a gente. Mas por sua infinita bondade, ele mandou o seu filho, né? Então, 404. Como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Basicamente é assim que a gente acabou de falar, né? Todo o gênero humano é em Adão como um só corpo de um só homem. Em virtude, não podemos compreender plenamente, mas sabemos pela revelação que Adão tinha recebido a santidade e a justiça originais, não só para si, mas para toda a natureza humana, e consentindo na tentação, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal. Mas este pecado afeta a natureza humana e eles vão transmitir num estado decaído. É o pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. E é por isso que o pecado original se chama pecado por analogia. É um pecado contraído, mas não cometido. É um estado, mas não um ato. É o que a gente acabou de comentar aqui, né? 405. Embora próprio de cada um, o pecado original não tem em qualquer descendente de Adão caráter de falta pessoal. É a privação da santidade original, mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida. Está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte e inclinada ao pecado. A inclinação para o mal, que se chama concupiscência. O batismo, ao conferir a vida na graça de Cristo, apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus. Mas as consequências para a natureza, enfraquecida e inclinada para o mal, persistem no homem e convidam-no ao combate espiritual. Que a gente acabou de ver, né? A gente reconhece que a gente é inclinado para o pecado e aí a gente tem que brigar, né? Que fazer essa luta espiritual para recobrar essa santidade, né? Que a gente perdeu. 406. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original foi definida sobretudo no século V, particularmente sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI por oposição à Reforma Protestante. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural de sua própria vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Reduzia a influência do pecado de Adão a de um simples mau exemplo. Os primeiros reformadores protestantes, pelo contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e a sua liberdade anulada pelo pecado das origens. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência para o mal, a qual seria invencível. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido do dado revelado quanto ao pecado original no Concílio de Orange, em 529, e no Concílio de Trento, em 1546. Isso aqui é basicamente questão histórica, né? Que existiam essas heresias que fizeram com que a Igreja se pronunciasse ativamente, dogmaticamente, sobre a doutrina do pecado original. 407. A doutrina sobre o pecado original, ligada à redenção por Cristo, proporciona uma visão de lúcido discernimento sobre a situação do homem e de sua ação neste mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu um certo domínio sobre o homem, embora este permanecesse livre. O pecado original traz consigo a escravidão sob o poder daquele que possuía o império da morte, isto é, o diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida e inclinada para o mal dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. Isso aqui, assim, dá muito pano para manga, né? Mas basicamente, um exemplo. Existe um filósofo suíço, que era o Rousseau, que dizia que o homem era o bom selvagem, né? O homem nasce bom e é corrompido pela sociedade, pelos costumes, pelas leis e tal, etc. E baseado nisso aí, um erro desse aí, filosófico, descambou, para a gente encurtar a história, por exemplo, no comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas até hoje no mundo, né? Por quê? Porque o homem é bom, basta que existam governantes muito inteligentes, muito sabidos, que sabem organizar tudo e tudo vai dar certo. E nessa historinha, guerra em cima de guerra, governo matando seus próprios cidadãos e etc. Né? Assim como, por exemplo, a história da psicologia de Freud, né? Não, tudo é orientado por uma questão de sexualidade, por exemplo. Isso aí, um erro grave desse, descamba
em problemas dos costumes, como diz aqui no catecismo, né? Ou seja, tudo isso de desmanter que a gente está vendo hoje, que era impensável, sei lá, 100 anos aqui atrás, né? Por exemplo, parada de orgulho gay no meio da rua, a maior exclamação do mundo, por exemplo, visto com total naturalidade. Ah, isso aí é moralismo, não sei o quê. Não, porque se a gente fizer, por exemplo, um casal heterossexual, eu e minha esposa, por exemplo, fizéssemos o que esse pessoal faz nessas paradas aí de orgulho gay, por exemplo, a gente seria preso, né? Porque existe os artigos aí, por exemplo, de atentado violento ao pudor. Quem vive de uma forma ordenada, do ponto de vista do relacionamento e tudo mais, não precisa e nem faz esse tipo de exposição, né? Aí a gente vê esses descalabros do ponto de vista de costumes, ação social, como o catecismo está dizendo aqui, né? Isso a gente não teria fim se a gente fosse comentar sobre isso, né? 408. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens dão ao mundo, no seu conjunto, a condição pecadora, né? Então, basicamente é isso que a gente acabou de ver, né? Que o pecado vai desordenando tudo, né? Repetindo, né? Esta dramática situação do mundo que está sob o poder do maligno transforma a vida do homem num combate, como a gente viu, né? Só através de grandes esforços é que, com a graça de Deus, consegue realizar a sua unidade interior, o homem, né? E aí, que a gente já falou, 410, a questão do proto-evangelho, né? Que Deus anunciou que ia mandar, né, o Salvador, né? 411 vai falar sobre Maria como sendo a nova Eva, né? Que foi através de Maria o primeiro homem trouxe o pecado e o outro homem, Jesus, trouxe a redenção. Através da primeira mulher, Eva entrou o pecado, e através da maior e mais perfeita mulher que já foi criada, Maria, nos veio a redenção, né? 412 vai falar também que Jesus nos recuperou esses dons sobrenaturais, né? E termina com aquele resumido, né? Que é o resumo de tudo que foi falado nessa sessão, né? 413. Não foi Deus que fez a morte entrou no mundo pela inveja do diabo, pelo pecado, né? Então, assim, Deus não criou nada de mal. 14. Satanás, o diabo e os outros demônios são anjos decaídos por terem livremente recusado servir a Deus. 415. Estabelecido por Deus no estado de santidade, o homem, seduzido pelo maligno, desde o princípio da história, abusou de sua liberdade, levantando-se contra Deus. 416. Pelo seu pecado, Adão, como primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais e transmitiu aos outros seres humanos. 417. A sua descendência, Adão e Eva, transmitiram a natureza humana decaída, né, ferida pelo pecado, que é o pecado original. 418. Como consequência do pecado original, a natureza humana ficou enfraquecida nas suas forças e sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao domínio da morte, inclinada para o pecado. Basicamente a repetição, né? 419 mostra essa propagação do pecado e não como uma coisa pessoal, né? 420, a vitória alcançada por Cristo sobre o pecado trouxe-nos bens superiores, que é a volta da possibilidade de contato com Deus, né? E 421, segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e continua a ser conservado pelo amor do Criador. É verdade que caiu sob a escravidão do pecado, mas Cristo, pela cruz e ressurreição, venceu o poder do maligno e o libertou. Então, assim, a gente teve que dar uma corridinha, né, porque a gente começou muito tarde hoje, mas basicamente essa ideia do pecado, né, que como ele entrou no mundo, como ele se propagou para nós, e isso gera a necessidade que nós temos que combater contra essas nossas tendências, né? Então, terminamos o primeiro artigo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Terminamos aqui. A partir da próxima encontro, nós entraremos no segundo artigo, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, etc. Então, temos aí uma caminhada pela frente.